E não é que ela veio dos Estados Unidos direto aqui para o nosso estúdio. Que delícia te receber aqui bom, presencialmente. Que bom, seja muito bem-vinda. Que alegria, viu, Amanda? A alegria é toda minha, uma honra imensa, Daísa. Delícia te abraçar e conhecer todo mundo do programa. Pessoalmente, né? Porque a gente às vezes se fala só pela tela e agora presencialmente, pessoalmente. Presente de Deus. Amandinha, vamos lá. Fresquinho, né? Fresquíssimo. Acabou de sair. É o seu primeiro livro? Primeiro livro. Costurando a modéstia no coração. Um despertar para a verdadeira feminilidade. Isso. Vamos falar um pouquinho de modéstia? Depois a gente conta um pouco da sua história? Sim. Vamos assim? Por que quando você encontra Cristo e você, né, se dedica a este assunto modéstia, que a gente fala sempre aqui no Tudo Mais sobre isso, essa modéstia feminina? Exato. Então, Daísa, olá, gente. Claro, né? Que bom estar aqui. Olá, todo mundo que está assistindo. Se tiver alguém aí do Fielmente Feminina, dá um oizinho pra gente. Isso, manda mensagem pra gente aqui no chat, a gente vamos vai adorar conversar. Ler. Mas então, Daísa, essa questão do ensino da modéstia foi algo que começou a queimar muito forte no meu coração. Isso após, mais ou menos 3 anos após minha conversão, que foi em 2013. E sabe aquela coisa de que Deus, ele usa realmente os improváveis e parece realmente loucura para alguns? Porque quem conhece a Amanda do passado, né? Quem conheceu a Amanda do passado, eu espero que você esteja assistindo e que o Espírito Santo toque seu coração também. Exatamente. Porque quem me conheceu, olha e vê, não é possível. Isso é loucura. A Amanda está falando sobre modéstia, está escrevendo sobre modéstia feminina, sobre decência, sobre pudor, porque a Amanda do passado era totalmente contrário disso, né? Entendi. Então, quando Jesus me alcança com a sua graça irresistível, tudo muda. E foi um processo até o Espírito Santo realmente abrir meus olhos para esta questão da modéstia, da sensualidade pública como sendo um pecado. Eu não tinha esse entendimento. E quando eu passei a ter esse entendimento, foi muito forte. Eu senti queimando no meu coração a necessidade de deixar transbordar de mim através do Espírito Santo para outras mulheres a importância disso, sabe? De nos valorizarmos como filhas amadas de Deus, não como, sabe, carne no açougue que se expõe numa vitrine, entende? Porque, infelizmente, muitas mulheres agem dessa forma nos nossos dias. E a gente vê a sensualidade entrando na igreja. Então, foi um senso realmente de chamado na minha vida. Você fala muito isso nos nossos vídeos aqui Sim. no Tudo Mais. A mulher não precisa usar uma roupa para chamar atenção. Não precisa. Não é verdade? Exatamente. Vamos falar de roupa, né? De vestes, vestimenta. Isso. Não precisa usar uma roupa curta, justa, que marque o corpo para chamar atenção. De forma Tem outras alguma. maneiras da gente fazer isso, bem mais interessantes. Exatamente. E, muito legal você tocar nesse ponto. Porque, inicialmente, muitas mulheres têm uma certa resistência à modéstia por acreditar nesse mito de que modéstia é brega, de que modéstia é feio, é cafona, e que o bonito, o belo é o sensual, é o que é a mulher se mostrar isso. Porque o mundo diz isso pra gente, né? O feminismo diz isso pra gente, mas a palavra de Deus não diz isso pra gente. A palavra de Deus diz que a nossa beleza, ela vem de dentro, não é? Então, essa beleza interior é a que a gente realmente precisa cultivar, e isso vai transbordar para o exterior e vai nos tornar, sim, mais belas, né? E é uma beleza de um espírito manso e tranquilo que vai se revelar nas nossas vestes, nas nossas atitudes, nas nossas falas, até mesmo numa simples foto que a gente posta no Instagram, por exemplo. A gente para de fazer aquele carão sensual, sabe? Não vou fazer aqui, mas com as minhas meninas eu brinco e eu faço o carão, o biquinho, o olhinho meio de peixe morto, sabe? A gente para de fazer essa expressão sensual e passa a expressar a alegria do Espírito Santo que vive em nós. Então a gente quer sorrir com os olhos, a gente quer expressar realmente essa alegria que vive em nós, a alegria do Senhor, né? Então essa é a beleza que Deus valoriza, né? E Deus se importa sim com a nossa beleza, Ele se importa com as nossas vestimentas. E é muito legal entender que não é sobre determinadas peças de roupa, não é? Então, há também
pessoas que entendem que quem se ensina modéstia ou quem vive a modéstia é legalista, não é? Ah, não, porque aí só pode usar saia, porque aí não pode usar maquiagem. Bom, eu até propositalmente eu vim de calças hoje, né? Sempre uso aí uma maquiagenzinha, então não é sobre isso, não é sobre regras humanas. Sim. É sobre expressar feminilidade em nossas vestimentas, com modéstia, com decência e com discrição, que são exatamente essas palavras usadas pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, ali no versículo 9 e 10. Modéstia, decência e discrição. Tudo isso encontro aqui nesse livro. De forma bem aprofundada. Sim. Tô vendo aqui, né, no sumário. Tem até umas aqui bem interessante. Mães, ensinem modéstia às suas filhas. Sim, importantíssimo. Porque isso é importante também, não é? Primeiro somos os exemplos. Exato. Né? Olha, já é o início do capítulo, eu falo exatamente isso, o exemplo. É isso? A gente primeiro tem que ser o exemplo. Isso. Você está acostumada a usar, né, uma roupa exposta ali, mostrar muito o corpo, a filha provavelmente vai copiar. Por quê? Que você dedicou um capítulo exatamente sobre esse assunto? Exato. Então, Daís, especialmente nos tempos em que a gente vive, a gente percebe de forma muito clara uma hipersexualização muito grande, inclusive das crianças. Muito das crianças. Não é? Muito. E é intencional, né? E muitos pais parecem cegos para essa realidade, porque acham bonitinho, vai passar, é a fase, é bonitinho, olha que bonitinho, minha filha dançando dessa forma, se vestindo dessa forma, com cropped, com shortinho, acho normal. Então, a erotização infantil está simplesmente banalizada nos nossos tempos. Então, foi de suma importância eu escrever um capítulo sobre isso. Então, eu me aprofundo nessa questão de quão sexualizada a nossa cultura é e do quão as nossas crianças são o principal alvo. Então, através da palavra de Deus, das escrituras, os pais, precisam ensinar os filhos sobre tudo, inclusive sobre modéstia, Modéstia no agir, no vestir, a começar pelo exemplo. Então, uma mãe que vive a modéstia verdadeira, aquela que começa em Cristo e nasce no coração, ela vai viver essa modéstia com alegria, não vai ser um fardo para ela, não vai ser um peso para ela. Ela vai viver isso alegremente e suas filhas, seus filhos vão observar e vão gostar também, e vão imitá-la, porque os filhos imitam os pais. Claro, geralmente as filhas imitam as mães, os filhos imitam os pais, não é? Então, é por isso que eu considerei bem importante esse capítulo. Não, bem importante. Tem até um capítulo especial para as noivas. Sim, tem. Não é mesmo? É outra questão aí, né? Porque a gente às vezes vê umas noivinhas então, por aí que, nossa, né? Pois é, menina. E às vezes a menina às vezes é até crente e se veste até decentemente, mas aí no dia do casamento dá uma endoidada ali, né? Gente, o que aconteceu? Não é? Então, tem um capítulo aqui até mesmo para as noivinhas. Isso. Quando você estava escrevendo esse livro aqui, Deus falava com o seu coração? Porque, assim, você tem ideia de quanto, né, assim, o alcance desse livro na vida das mulheres, a importância dele na vida das mulheres? Sim. Deus, ele realmente me iluminou para escrever esse livro, porque... Bom, contando então um pouquinho a história do livro, de como surgiu. Vamos lá. Mais ou menos 4 anos atrás eu escrevi um e-book, PDF mesmo, eu que fiz tudo, sabe? Fiz a arte no Canvas, sabe? Foi bem, assim, simples, mas, isso, bem caseiro. Mas já foi de coração, já foi a sementinha que tinha surgido para esse livro. Então eu escrevi esse PDF, liberei... Sobre modéstia. Também, com o mesmo título, menos essa parte de um despertar para a feminilidade. Mas um PDF chamado Costurando a Modéstia no Coração. E daí eu vendi esse PDF por R$7, um valor simbólico, porque eu queria que todo mundo lesse. Realmente teve um alcance muito grande. Que maravilha. Passado um tempinho, eu liberei o acesso gratuito. Porque quem não comprou, falou, olha, vocês que não compraram, agora é a chance. Está liberado. Então, muita gente leu, mulheres, homens, pastores, e teve até pastor que fez resenha desse e-book, foi muito legal. E muitas mulheres me mandando já depoimentos, testemunhos de que foram transformadas através dessa pequena leitura. Inclusive, um capítulo inteiro aqui desse livro, que estava também no PDF, mas aqui está de forma mais aprofundada, sobre o uso do biquíni na nossa cultura, que é um vespero que eu precisei tocar. E muitas meninas me mandando mensagem, olha, agora eu não consigo mais usar biquíni em público, né? Que é realmente uma lingerie de praia, se a gente for pensar bem. E elas me mandavam fotos, olha como eu estou vestida para a praia, e lindas e modestas, enfim. Então foi uma alegria muito grande para mim.
E daí, com o tempo e conversando com algumas amigas, surgiu essa ideia: Amanda, por que você não faz um livro físico? Por que você não publica esse livro? Aí eu comecei a orar a respeito e pensei, vou fazer, mas eu vou atualizar e vou ampliar muito esse material. Então, esse material é muito ampliado, os capítulos, os títulos são todos novos. Então, se você leu esse PDF, olha, você vai sentir como se você estivesse lendo realmente um novo material, um novo livro. Então, adquira. Adquira. Isso. Aliás, como que faz para adquirir isso? Quem quiser o seu livro? Então, no momento ainda não está disponível no site da editora, mas em breve estará. Então, no momento vocês conseguem adquirir entrando em contato comigo aqui em São Paulo. A gente dá um jeito de entregar para você, porque essa primeira tiragem foi só para o evento de lançamento e para os programas que eu vou participar e tal, e provavelmente vou deixar algumas livrarias aqui de São Paulo. Então vamos deixar o arroba da Amanda aqui na tela. Então, se você quiser, só entre em contato com ela, @fielmente feminina. Isso. Tá, continua pra gente. Mas muito em breve no site da editora João Calvino Publicações. Segue lá. Isso. Então, e dessa forma surgiu o livro e eu vi Deus assim em cada página, porque eu tive muitos altos e baixos durante a escrita, confesso que até mais baixos do que altos por causa da minha saúde. Então tiveram períodos que eu fiquei realmente muito debilitada e aquilo atingia o meu raciocínio, o meu cérebro, e eu não conseguia realmente escrever. Tá. Mas mesmo em meio ao sofrimento, Deus foi me dando graça, derramando graça sobre mim. Eu fui pouco a pouco escrevendo esse livro, até o momento em que, quando eu me senti um pouco melhor, eu fui, acabei e escrevi tudo de uma vez. Lindo, costurando a modéstia no coração. Amém. Olha aqui, essa é a dica maravilhosa do dia de hoje, um despertar para a verdadeira feminilidade. Mas, para Amanda chegar neste resultado aqui hoje, que está na minha mão, que, olha, gente, tem uma dedicatória linda para mim. Ela merece. Linda. Até chegar hoje, para chegar nesse livro. Muita coisa aconteceu na sua vida. Muita coisa. Uau. Né? Você começa a nossa conversa aqui, que essa Amanda que escreve é bem diferente daquela Amanda antes da sua conversão. Outra pessoa. Conta um pouquinho pra gente, Amanda. Como foi esse processo de conversão? Bom, eu digo isso no livro, né, de que vocês vão ler o livro e vão se deparar com duas Amandas completamente diferentes, né? O primeiro capítulo é dedicado a uma parte do meu testemunho, então vocês vão poder conhecer um pouquinho. Mas digamos que eu passei por muitos sofrimentos e isso realmente moldou a forma como eu viveria dali por diante até o momento em que Jesus me alcança em 2013. Acredito que eu tinha 29 ou 30 anos naquela época. Mas eu sofri um abuso aos 12 anos, e eu posso contar aqui porque está no livro. E isso realmente foi algo que me trouxe muito vazio, muita dor, muitas dúvidas, muita culpa e muita vergonha. Muito difícil. Então, a partir do momento que eu sofro esse abuso, aos 12, e ali ocorre a perda da minha inocência de forma forçada, e eu sem entender o que estava acontecendo, a minha vida deslancha por um lado que realmente, digamos assim, que Satanás, o pai da mentira, se deleitou bastante e usou bastante disso, né? Então, eu estudando mais tarde sobre isso, eu entendi que uma mulher abusada, ou um homem, né, um menino abusado, mas uma pessoa abusada, ela tende a ir por dois caminhos, né? Um é o caminho de se fechar totalmente. Então, por exemplo, eu ali poderia não querer nenhum contato com homens, totalmente, né, aterrorizada e me fechar. Traumatizada nesse sentido. A outra forma de esse trauma se externalizar é através da promiscuidade, né? Porque infelizmente, ali a sexualidade foi despertada de forma precoce. Né? É isso que acontece no abuso infantil. Então, eu fui para esse lado da promiscuidade. Isso aos 12 anos de idade. Né? E mais tarde eu fui entender que, inconscientemente, eu me joguei nessa promiscuidade porque eu estava em busca de um salvador. Sabe? De um homem que devolveria a minha dignidade, restauraria a minha dignidade, que me amaria. E isso, eu fui ter esse entendimento bem mais tarde, óbvio, mas era isso que eu estava fazendo, tanto que sempre quando eu me relacionava com algum homem, eu mentia dizendo que eu nunca tinha me relacionado antes, que eu era virgem, porque eu não aceitava isso, e eu super novinha e já fazendo isso, eu não aceitava que a minha inocência tinha sido tirada de forma forçada, que eu não podia escolher, né? E que, claro, agora como cristã, eu sei que é no casamento o lugar para isso, né? O contexto para a sexualidade ser desenvolvida no casamento. Eu não tive essa chance,
que foi tirado de mim, né? E então essa parte foi muito difícil e eu desenvolvi uma depressão muito forte, uma depressão silenciosa. Isso com quantos anos? A partir dos 12, então, Dos 12 mesmo. a partir dos 12 mesmo, foi bem imediato, né? E eu escondi isso dos meus pais, né? Eu me lembro que quando aconteceu esse fato, e eu estava com uma roupinha toda branca, era comemoração de Réveillon numa cidade do interior, e a roupinha toda branca, meia calça branca, sapatinho, boneca branca, vestidinho branco, ficou tudo sujo de sangue pelo abuso. Né? E eu pensando, né, os demônios já enfiando na minha mente, você é culpada, que coisa horrível você fez. Então eu pensando, gente, como que eu vou falar para os meus pais? Que mentira que eu vou contar para eles? Não posso falar o que aconteceu. Né? Então ali eu me lembro muito bem, e é interessante como essas memórias são frescas, né, na nossa mente. De eu falando para minha mãe que, mãe, as minhas regras as minhas regras desceram, mãe, né? Porque eu já tinha chegado aos 11 anos. Então eu falei, mãe, desceu e eu não tinha o protetor, o absorvente, né? E por isso sujou minha roupa. E uma boa desculpa, ela, claro, acreditou, não percebeu nada, né? Mas só você sabia a dor. Só eu sabia a dor. Dentro. Exatamente. E a partir daí eu passei a ter pesadelo todas as noites. Isso, minha mãe deve estar assistindo, inclusive. E ela, tadinha, ela sofre muito quando eu falo sobre esse assunto. Mãe, te amo. Não é fácil mesmo. Mas a partir daí ela vai se lembrar disso. Eu tinha pesadelo todas as noites. Eu tinha visões horrorosas de demônios mesmo no meu quarto. Corria para o quarto dos meus pais, apavorada. Eu nunca tive paz até o momento em que Jesus me alcançou. Eu sofri uma depressão silenciosa, eu era muito ruim no colégio, muito desatenta. Isso tudo é reflexo do abuso, né? Se você estuda um pouquinho a fundo sobre esse tema, você vai ver que há um ponto em comum das pessoas abusadas. Irem mal na escola, depressão, culpa, vergonha, tentativa de tirar a própria vida. Isso, eu passei por isso tudo. E hoje, vou dizer, você é muito corajosa, sabe? Dá orgulho, não é mesmo assim? Você fala sobre esse assunto, que é um assunto tão delicado, tão íntimo, tão difícil, não é mesmo? Só que você é muito corajosa, porque encoraja outras mulheres também. Exato. Por isso eu decidi falar. Foi só recentemente que eu decidi começar a falar sobre isso, sabe? Porque, primeiro, demorou muito tempo, mesmo depois de convertida, demorou muito tempo para eu realmente dizer... Ai, tô liberta, tô livre da culpa, eu não sou ajudar culpada. Outras mulheres. Isso, tô livre da vergonha, não foi minha culpa. Agora eu posso falar sobre isso e ajudar outras mulheres a serem curadas e libertas nessa área. Demorou muito. Olha só, a gente tem até uma mensagem aqui, deixa eu ler para você. A Jennifer tá aqui, ó. Minha Jennifer Tarso, assunto mais que necessário nos dias de hoje. Livro maravilhoso, maravilhoso mesmo. E ela disse, acompanha a Amanda desde o início do Ministério Fielmente Feminina. Obrigada pela mensagem, viu, Jennifer? E assim, você acredita que você foi para esse mundo artístico, que depois a Amanda vira modelo, atriz, vai trabalhar em grandes televisões? Você acha que você foi por este meio artístico? Porque você tinha essa busca? Exato. Porque você acha que, você falou, tem dois caminhos, né? Essa promiscuidade, você buscava ali também? Buscava. Eu buscava a glória própria, né? E é interessante porque... Ao mesmo tempo que esse abuso roubou minha autoestima, então eu sempre tinha muita baixa autoestima, sempre me achava incompetente, incapaz, feia, eu sempre me via dessa forma, sempre. Mas, ao mesmo tempo, né, por outro lado, eu precisava estar em evidência. Então, eu buscava a glória própria nesse sentido, porque eu pensava que seria uma forma de me curar, de esquecer o que passou, entendeu? E viver ali uma nova história. Então, eu realmente coloquei isso como ídolo no meu coração. E isso até durou um tempinho depois da minha conversão, porque demorou para eu entender que era um ídolo e permitir realmente que o Espírito Santo quebrasse esse ídolo, derrubasse esse ídolo. Então, eu mudo para o Rio de Janeiro e ali moro por quase 4 anos. Isso anos atrás, né? Foi em 2013 que eu me mudo para o Rio de Janeiro, o mesmo ano da minha conversão. Uhum. Então, Deus foi muito misericordioso, porque o Rio de Janeiro é a Hollywood brasileira, né? E lá tem muita promiscuidade. Nesse meio artístico tem muita promiscuidade, muita mesmo. Só que Jesus me alcança logo no início. E ali já muda tudo. Então, logo no início, eu já abandono essa parte da promiscuidade. Já não quero mais, já passo a viver em santidade nesse sentido.
o que foi um verdadeiro milagre. Que bom, né? E já largo gandaia, não quero saber de balada, não quero saber de bebedeira, não quero saber de nada disso. Experimentei algumas drogas, não quero saber disso mais. Isso foi de imediato, no momento da minha salvação. Graças a Deus. Outros pontos foi um processo, porque a gente está no processo de santificação aqui, não é? Mas, então eu me mudo para o Rio de Janeiro e passo, né, vou estudar cinema, vou estudar teatro, interpretação para TV. E ali eu já começo a trabalhar muito rapidamente até. As portas se abrem, eu me agencio em agências de boa reputação. Começo pela publicidade, a fazer muita publicidade. Comerciais, fotos publicitárias. E muitos trabalhos foram muito legais, foram muito legais mesmo. Mas o negócio é que outros trabalhos, muitos, têm um cunho sensual muito grande. Não é? Até para você ir fazer um teste para um comercial, para um filme, eles pedem que você vá com pouca roupa, pedem que você vá de biquíni. Biquíni, por exemplo. E às vezes o comercial, o trabalho nem é de biquíni, mas eles querem você lá de biquíni. Não é? Então eu fiz muitos trabalhos que não glorificaram a Deus, fato. E isso eu já começou a te incomodar. Começou a me incomodar, mas eu era cabeça dura, né? Eu insistia, não, mas se está acontecendo é porque Deus está abrindo as portas. Não, nem todas as portas são abertas por Deus, né? Ali, na verdade, eu vivia esse conflito e eu não tinha paz. Então, ali era claramente o Espírito Santo me dizendo, Amanda, para com essa palhaçada. Para com isso. Então, demorou um tempinho, até o ano de 2016, que foi quando as portas se abriram da forma que eu estava buscando, porque eu queria novela, eu queria, né, notoriedade, eu queria Globo. Então, ali eu sou convidada para fazer uma participação mais relevante numa novela das 7, que eu estaria ali com os protagonistas na novela, tinha diálogos, então eu falava, uau, é agora vai. Tô chegando lá. Exato, e na mesma época, a outra emissora, né, a Record, me convida também para fazer uma participação bem legal numa novela bíblica. Então eu falei, uau, é agora vai. Mas aí foi bem no momento que Deus fala, não, basta. Né? Deus realmente deixou bem claro para mim, através da disciplina que Ele me dá. Porque, gente, olha, um pai amoroso disciplina seus filhos. Né? Sim. E Deus é o pai mais amoroso que existe. E Ele vai nos disciplinar para nos trazer de volta para o centro da vontade dele. Eu estava fora do propósito, fora da vontade de Deus. Então, ele me disciplina em amor, mas sim, dói, sim, eu sofri, porque foi na minha saúde, para me trazer para a vontade dele, e foi isso que aconteceu. Então, naquele ano, eu sou diagnosticada com várias doenças autoimunes, né? Inclusive, eu mostro aqui os meus dedinhos, que são mais deformadinhos, que foi, né, causado por essa doença. Muitas dores, muita dificuldade de andar, muita fadiga e outras questões também de saúde. Veio tudo junto. É sempre assim, né? Veio uma avalanche, mas... Foi uma avalanche. Calma. Mas aí, o que isso ocasionou? Me fez parar. Eu parei para me aproximar do meu Deus. Então, foi quando eu decidi buscar a Deus, buscar a vontade dele. Foi quando eu mergulhei nas Escrituras, calei as vozes exteriores, falei, pera, deixa eu ter um relacionamento com meu pai, coisa que eu não estava fazendo. Entendi. Então, eu estava uma crente meio desviadinha, porque eu estava seguindo o meu próprio caminho. Exato. E ali eu começo o meu relacionamento real com Jesus, lendo a palavra, orando diariamente, cantando louvores, e ali muito claramente e sobrenaturalmente Deus me mostra, olha, é para você largar tudo, larga a carreira, larga o namorado, eu tinha um namorado na época, larga tudo, larga essa cidade, porque senão você vai morrer. Então eu falei, então tá, então vamos largar tudo. E foi difícil, não foi assim fácil, eu chorei horrores, dói na carne, doeu. Dói. Mas eu largo tudo e vou morar com mamãe e vovó no interior de Minas. Então você vê... mudança de vida, exatamente. Imagina, você vê uma mulher com sonhos gigantes, super independente, super autossuficiente, agora vivendo ali com mamãe, com vovó, numa cidade do interior. E foi... eu digo que a melhor fase da minha vida. A gente às vezes acha que é um passo para trás, mas é preciso dar um para trás para dar dois para frente, não é que sim, esse ditado. E aí, logo depois, você conhece seu marido? Meu marido, tá vendo como Deus é bom, entendeu? Como é maravilhoso. Olha, a gente semeia obediência, Deus nos dá a bênção, né? A gente colhe bênção de Deus, então foi isso que aconteceu. Porque se eu tivesse persistido na minha idolatria à fama, eu não estaria casada com o Brandon hoje. Então, ali, nesse meio tempo, né, eu me envolvo na igreja da cidade, pessoas muito amáveis, muito queridas, e me aproximo ainda mais da minha mãe. Foi um tempo muito maravilhoso. E eu decido estudar inglês. Olha como Deus é incrível, do nada. Eu falei, tô aqui fazendo nada, vou estudar inglês. Vou estudar inglês.
começo a estudar inglês por conta própria ali, cursos gratuitos na internet, bem disciplinada. E eu geralmente não sou muito disciplinada, mas de repente eu fiquei. Viu só? Nada é à toa. Exato. E daí, mais ou menos um ano mais tarde, eu conheço meu marido online, de forma online. A gente começa a se falar todos os dias, durante horas, por vídeo, bem intencionais na conversa. Eu vejo, ele era pastor já, não é? E eu falando, gente, não é possível que vai dar alguma coisa aqui, né? Não é possível. Quando vê, o pastor Brandon decide ir ao Brasil me conhecer pessoalmente, conhecer minha família, conhecer meu pastor. Isso um mês após a gente iniciar essa conversa. E nessa primeira visita, ele já decide pedir minha mão em casamento. Pediu a bênção dos meus pais, do pastor. E eu, então tá, sim, né? Ai, que demais! E daí, 2 meses depois, ele retorna ao Brasil e a gente se casa. Eu me mudo para os Estados Unidos, a gente se casa oficialmente lá, legalmente lá. E vai fazer 7 anos mês que vem. Já 7 anos? 7 anos. E ela faz um trabalho incrível ali na cidade, não é mesmo? Com outras mulheres, atende, né? Atende assim, tem esse relacionamento, todo esse aconselhamento com outras mulheres. É um trabalho incrível. Que alegria. Muito obrigada, Amanda. Olha, gente, então fica aqui a dica para você, fresquinho, acabou de sair. Costurando a Modéstia no Coração, um despertar para a verdadeira feminilidade. É o novo livro da Amanda Duran, nossa colunista aqui do Tudo Mais. Amandinha, muito, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, minha amiga, foi um prazer. Para dividir, compartilhar com a gente a sua história. Parabéns pelo seu livro, viu? Parabéns, que Deus te abençoe cada dia mais. Amém, a nossa. Obrigada, viu?